Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 7 de maio. E os destaques que preparamos para hoje continuam sendo predominantemente as cheias. Jornal Últimas Notícias, apresentação Ednei Paini, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias com bloco político, como sempre, né? Hoje vamos falar de um assunto bem delicado. Esse pessoal que defende políticos de estimação e entra aqui nas redes sociais, aqui em Bento Gonçalves, e fica tomando as dores destes gestores. Aqueles que têm a obrigação de tomar decisões rápidas nesta hora. A hora de salvar vidas, pois já fazem aí mais de uma semana que as tragédias aconteceram, o início das tragédias. E se não fosse a população se armar e ir à luta, pouca coisa tinha acontecido. Eu não estou generalizando, pois os prefeitos das cidades atingidas estão fazendo o que lhe é cabível, pois é eles que estão sentindo na pele as dores da comunidade. Mas eu estou falando dos poderes mais altos da esfera da política. Pensou que eu não ia falar, né? Eu falei que ia cobrar. Eu cobro. Pessoal, eu vou frisar de novo. Não é hora de defender políticos de estimação. Na visita do Lula aqui ao Rio Grande do Sul, ele prometeu ajuda. E eu estava consciente que ele ia dar ajuda rápida, imediata. Tem que ser imediata. Desbloquear as vias para que possam chegar auxílios a estes municípios atingidos, tipo Mussum. Olha que eu nem estou falando de Bento Gonçalves, que já sofre com o desabastecimento de combustível. E não é hora de burocracia. Vidas dependem dessa ajuda. E em relação a esse assunto, eu vou apresentar um pronunciamento que nos chegou ontem à noite da ministra do Planejamento e Orçamento, em relação ao dinheiro que o presidente Lula havia disponibilizado, prometido aqui para o Rio Grande do Sul. Eu até vou, ministra Simone Tebet, vou botar aí o pronunciamento dela. Prestem muita atenção, tá? Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Bom, pessoal, a água não baixou. Eu acho que a ministra está em casa com o dinheirinho dela bem na conta. Mas assim, ó, essa ministra, presta atenção no que eu vou falar para você entender a política, tá? Não venham me criticar antes de ouvir toda a minha tese. Essa mulher, essa ministra, falou tão mal do presidente em exercício na campanha presidencial, e depois que ficou sabendo que o presidente Lula daria a ela um cargo de ministra, ela resolveu se juntar ao Lula. Ela mesma. E nesse vídeo explicativo dela, ela quer que o prefeito explique a situação. A situação que o presidente e seus ministros já viram aqui. Eles vieram aqui e viram com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Tem pessoas que estão boiando nos rios. Diz ela que não é hora de destinar verbas a esses municípios. Essa é a demanda que a ministra quer, né? Se liga, estão morrendo pessoas. Lá nos lugares das tragédias precisam chegar médicos, precisam que as estradas sejam desobstruídas para a chegada de alimentos. O pessoal não vai viver sem alimentos, medicamentos.
combustível, suprimentos em geral. É nessa hora que nós cobramos das autoridades. E sempre há quem defenda essas atitudes políticas. Mas cada um tem a sua maneira de pensar, a gente respeita todos, mas eu critico muito se você promete e não dá. Vocês querem entender o que eu estou falando? Lembra daquele auxílio emergencial da Covid? Algumas pessoas aí da esquerda não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. Ele foi implementado pelo ministro Paulo Guedes, uma pessoa inteligentíssima. O auxílio foi distribuído para todos, sem ver a quem. Todos, pois o Brasil estava passando por um momento delicado. Era a Covid. Ninguém sabia o que fazer. Essa ajuda foi essencial para milhares de pessoas. É claro que havia ali no meio espertinhos, sempre há. Estão saqueando cargas nesse momento. Tem algumas pessoas roubando as casas. Sempre haverá alguns espertinhos. Mas o que aconteceu? O governo deu essa grana e depois foi atrás. E esses espertinhos foram cobrados e punidos. Mas na hora do desespero de um pai de família, não ter dinheiro para botar em casa comida, o alimento, chegou bem esse auxílio emergencial. O governo proporcionou esse alimento essencial, essa ajuda foi muito bem-vinda. E depois sim veio o governo cobrando de algumas pessoas que pegaram indevidamente esse benefício. E é assim que deve ser feito, pega essa linha. Agora dinheiro para as prefeituras tem que começar sim, tem que começar a se movimentar. Depois sim as prefeituras, se elas usarem esse dinheiro indevidamente, serão punidas. Seus gestores serão punidos. Mas não é hora de botar a burocracia na jogada. Lembrando que uma grande parte destes recursos o governo tinha prometido lá na primeira enchente, lembra em setembro? Não foram disponibilizados, pelo menos de acordo com a reportagem de hoje pela manhã do jornal Bom Dia Rio Grande. Não foi disponibilizado só partes. E eu até vou botar aqui para vocês entenderem o que foi dito no jornal Bom Dia Rio Grande de hoje de manhã. Mas o seguinte, como a gente não pode disponibilizar as imagens por completo e nosso tempo também é limitado, eu vou botar só algumas fotos aí de quem falou nessa reportagem de hoje. Só entenda o que aconteceu hoje pela manhã. Chegar aqui para conversar com o Matheus Chu, nosso correspondente lá em Brasília, porque ontem o presidente Lula reconheceu o estado de calamidade pública aqui do Rio Grande do Sul. Foi a primeira ação do governo federal na tentativa de acelerar o socorro financeiro aqui ao nosso estado. O Matheus vai nos explicar o que isso significa de prático e o que deve acontecer na sequência. Matheus, bom dia. Para atender uma situação excepcional, que é o caso do Rio Grande do Sul. O presidente Lula, quando foi ao estado, disse que não vai faltar dinheiro, que o governo federal não vai medir esforços, mas para isso a burocracia precisa ser vencida e o governo precisa ter mais flexibilidade, mais liberdade para liberar este orçamento. Então, diferentemente de setembro do ano passado, quando boa parte dos recursos esperados não chegou ao Vale do Taquari e outras cidades que foram atingidas na época pelas chuvas, agora o dinheiro deve chegar mais rápido e também em um volume muito mais amplo, segundo previsão aqui do governo federal. Volto com vocês. Esse é o Matheus Chu falando ao vivo de Brasília. Obrigado, Matheus. Bom, vocês ouviram diretamente da Rede Globo, né? Da RBS TV aqui de Porto Alegre, Matheus Chu, diretamente lá de Brasília, ele falou, não venham botar palavras na minha boca, que tudo que foi prometido lá em setembro chegou apenas uma pequena parte aqui para o Rio Grande do Sul e quase nem chegou porque na realidade as casas populares eram para ser construídas e ainda nem foram feitas, né? Bom, então você entendeu. Para essa medida entrar em ação ainda precisa do aval do Congresso. E como vocês devem saber, a classe política está no bem bom. Falei antes, né? Todos sequinhos, com salário em dia,
Então, pra que urgência, né, pessoal? Pra que urgência? Só porque o povo gaúcho tá morrendo? Desculpe a sinceridade, mas é assim que funciona a política. Então, quando vier alguém na sua porta e pedir o seu apoio, o seu voto, pense nisso que eu estou explicando para vocês, tá? Agora vamos passar então para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. No bloco esportivo vamos falar da ação que o Grêmio Internacional e Juventude entraram, né? Eles entraram com recurso na CBF e para pausarem os confrontos por durante aí no mínimo uns 20 dias, né? E a CBF ainda não se pronunciou. Mas lembrando, né, que os outros times fora do estado estão treinando. E aqui a dupla Grenal nem treinando está. E isso pode causar a interrupção do brasileiro por completo, porque causa a paralisia de 6 times, né? Os 3 times aqui do Sul e os times que jogariam com os times aqui do Sul, Juventude, Grêmio e Inter. Bom, e pela desigualdade de uns times treinando e outros não, vamos ver o que a CBF vai falar. Ontem, a filha do técnico de futebol Renato Gaúcho, a Carolzinha Portaluppi, acabou tranquilizando seus seguidores, né? Porque ninguém mais tinha notícias do Renato. Ela compartilhou um vídeo do técnico sendo resgatado por uma equipe de salvamento. Isso também apareceu hoje aí. Vamos ver se eu acho aqui. Resgate do Renato. Dá uma olhadinha aí. Ele estava ilhado em um hotel em Porto Alegre e pouca bateria no celular e não conseguia recarregar, né? Pois não tinha energia, não tinha como se comunicar no seu prédio e então ninguém sabia como estava e agora está todo mundo tranquilizado. Ele está nos braços de Carol Portaluppi, né? Temos um vídeo também impressionante, como nós falamos do Renato aí. Vamos falar aí do Beira-Rio. Dá uma olhada como está o campo Beira-Rio. Hoje eu recebi essas imagens e eu fiquei perplexo. Dá uma olhada. Dá uma olhada por cima aí o Beira-Rio, todo ele alagado. E aí que você tá vendo aí na sua direita é o pessoal andando de barco dentro do Beira-Rio. Dá uma olhada só. Ele só pode ser acessado de barco. E a previsão é que demore ainda alguns dias para normalizar a situação. Você entendeu, então? Por isso é que os jogos devem ser paralisados, né? Deixa eu ver, então, o bloco esportivo. Não temos muita coisa para salientar no bloco esportivo, mas essas são as notícias que nos chegam hoje. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, aproveitando então, quem é o nosso patrocinador oficial aqui do Bloco Esportivo é a Natal Fitness. Quer presentear a sua mamãe? Agora, domingo é dia das mamães, né? Quer presentear a sua mamãe com um presente fitness? É na Natal Fitness.
Vamos abordar um assunto muito importante aqui para os municípios aqui de Bento Gonçalves. O abastecimento de água no município está complicado. Nas redes sociais é constante ainda que os internautas questionem. Eles falam que a Corsan foi privatizada e para isso teria um fim. E teria um fim essa falta de água, né? E não está sendo efetiva essa publicação, né? Tá, pessoal, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Os deputados estabeleceram um prazo para que 100% da população gaúcha tivesse água potável. Você não sabe, mas uma grande parte dos gaúchos não tem água potável. E também foi votado que mais de 95% das pessoas tivessem o esgoto tratado. O prazo seria até o ano de 2033. Daí a Corsan fez alguns estudos para fazer esse ordenamento em tempo hábil e não teve outra saída. Não dava para a Corsan fazer tudo isso até 2033. Então o governador do estado, Eduardo Leite, fez esse trâmite e privatizou a Corsan. Quem ganhou essa licitação foi a AGEA. Então, melhorias estão sendo feitas aos poucos e até 2033, então, tem que ter esse marco legal do saneamento, teria que ter todas as pessoas no Rio Grande do Sul água encanada da Corsan e o esgoto é quase todo ele tratado. Bom, alguns benefícios já estamos conseguindo ver, tá? Como a despoluição do Lago do Fazolo, né, que foi uma questão que a empresa tinha que fazer em Bento Gonçalves, estava em contrato isso, né? Onde o esgoto de mais de 100 famílias que eram escoados na lagoa, agora estão sendo direcionados aos locais certos ou melhorados eles, né? Mas por outro lado, como vamos falar da falta d'água nos bairros, tá? Por quê? Os bairros mais longe das estações de tratamento estão sendo feitos aos poucos, está voltando aos poucos a água. E para falar dessa falta d'água, nada melhor que o prefeito de Bento Gonçalves que explique esse caso para nós. Fala aí, prefeito Diogo Siqueira, explique aí à população por que toda a cidade ainda não tem água e quando é que ela vai voltar. Estou aqui no Centro de Controle Operacional da Corsan AGE. Está faltando água na Zona Norte desde o dia 1º de maio. E a gente precisa fazer um esforço muito grande entre Corsan, Prefeitura e toda a sociedade. Primeiro ponto é a economia total de água. A gente precisa melhorar principalmente na Zona Norte, que é onde está faltando realmente água. O grande problema que aconteceu foi, obviamente, primeiro ponto, a falha na adutora, por causa de todo o enchimento que aconteceu por causa das cheias, mas também por conta de toda a enxurrada, muitos canos foram estourados, foram quebrados. O que vai ser feito essa noite em conversa com as pessoas da Corsan? Vai ser fechado alguns registros onde tem água suficiente para ser direcionado totalmente para a Zona Norte. Esse é o primeiro objetivo. Ao mesmo tempo, está vindo equipes de outras cidades maiores, também da Corsan, que tem contrato com a Corsan, de helicóptero para Bento Gonçalves para ajudar em toda essa tarefa. A Prefeitura vai disponibilizar funcionários também para toda essa força-tarefa, para tentar encontrar todos os rompimentos, diagnosticar o mais rápido possível amanhã cedo, todos esses vazamentos e tentar controlar essa perda de água. No momento que se controla essa perda da água, a gente consegue encher todas as caixas e aí sim fornecer água para todo cidadão. É uma estratégia que eu acredito que vai funcionar, está em toda a equipe da Corsan aqui para tentar ajudar a fazer funcionar essa estratégia e a gente vai colocar toda a Prefeitura também para a gente conseguir ter água para todo cidadão. A gente lamenta o que está acontecendo, é uma situação muito difícil, a gente passa por um estado de calamidade em Bento e em todo o estado, mas colocando foco e energia, eu tenho certeza que a gente vai resolver essa situação o mais rápido possível. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, você viu aí, antes do comercial da Harmony, né? O prefeito falando, explicando, pessoal, vamos poupar água. Então ele vai fechar o registro para as pessoas que têm água, vai selar os canos, vai arrumar todos os canos que foram danificados pelas chuvas. Não podemos pensar que nada foi danificado, porque houve um tremendo deslizamento de terra em vários locais, tá? Então, poupar água, né? Essa é a lei, né? Vai devagarinho, o seu banho era de 5, vai de 1. Você tem que poupar, não vou explicar para vocês, não vou ensinar o padre a rezar a missa, tá? Poupe que vai bem, tá? Esse jornal tem um oferecimento, como vocês viram aí, de Harmony Sonorizações. Para você que precisa de uma sonorização eficiente para a sua festa, casamento, aniversário, festas, bodas, bandas de qualquer porte. Eu tenho uma banda que toca só o final de semana. Tem a sonorização certa para você. Eu tenho uma banda que toca todos os finais de semana. Também tem a solução certa para você. Harmony Sonorizações patrocinando esse jornal. E Natal Fitness, está chegando aí o Dia das Mães. Se ligue, hein? Se ligue, vai lá pra mamãe, então, um presente fitness. Eu acho que ela vai gostar pra caramba, né? Bom, voltamos ao nosso jornal. Equipes da Prefeitura de Bento Gonçalves iniciaram os trabalhos de recuperação nas vias e localidades do interior. Tem que começar, né? E alguns trechos aqui da cidade também estão complicados, né? São pontos muito importantes para o fluxo do movimento, como Aristides Bertual. Aristides Bertual é uma importantíssima entrada aí do município, via Farroupilha. Bom, no município foram contabilizados mais de 60 pontos de bloqueio. Alguns parciais, outros totais. Uns deles são parciais, então ainda dá para passar, tá? Mesmo que esteja só uma via, ou só vai ou só vem, mas dá para passar. Bom, o Dyer anunciou agora de manhã que a ponte Ernesto Dornelles, de acordo com o diretor da DENIT, né, o Dyer, ainda não foi possível sendo acessada pelos profissionais, para ver aí como é que está a situação, né? E está sendo feita de ponto a ponto. Acho que tem vários locais aí de desmoronamento na IRS 470 até chegar lá na ponte. Então eles têm um monte de trabalho, né? E graças a Deus começaram já a fazer esses trabalhos, deu essa trégua. A partir de amanhã não sei, está previsto chuva, tomara que seja pouca ou tomara que já vá embora. Bom, também informaram aí que os resgates das redondezas da Ponte dos Arcos do Rio das Antas estão sendo finalizados. Isso de acordo com as autoridades, tá, pessoal? Os salvamentos já foram concluídos, agora segue a busca por desaparecidos, tá? Bom, vamos tirar a minha imagem da frente aí, ó, para nós deixarmos aí só o final. Mas nem essa imagem, né? Pera, a imagem, essa aqui era a imagem de ontem, né? Deixa eu procurar aqui a imagem de hoje. Ó, a imagem de hoje é diferente, mas tem o mesmo contexto, ó, pessoal. Não é essa que começou o jornal, mas essa que vai terminar, tá? A imagem se refere às aulas, né? Pois ontem que você viu aí Secretaria de Educação, que foi aí o nosso fundo, né? A Prefeitura de Bento Gonçalves e a Secretaria de Educação informaram ontem ainda, mas depois de nós finalizarmos o nosso jornal, que hoje,
dia 7, as aulas seriam retomadas no município. E no interior, nas áreas mais afetadas, as aulas seguem suspensas. Algumas que o pessoal já tem acesso aí já começaram. Em caso de dúvidas, não sei como está funcionando, então você entra em contato com a Secretaria da Educação. Vou passar o telefone para vocês aí, ó. 3055-7189. Entendeu? 3055-7189. Ou também entre em contato com a diretoria da escola, tá? Que eles vão saber lhe informar como funciona. Tá, pessoal? Um grande abraço aí, obrigado por participarem conosco em mais um Jornal Últimas Notícias e aguardamos o seu retorno amanhã nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!